Só Flamengo. Só Flamengo. Só Flamengo. Principalmente pelo momento que o Flamengo está, precisa entrar com muita seriedade, com muita competência para conseguir vencer a equipe do Cuiabá e quem sabe conseguindo vencer, virar a chave aí para tentar uma sequência de bons jogos e de vitórias para recuperar na tabela do Brasileirão. Daqui a pouco tem a entrevista coletiva, a primeira entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, sob o comando da equipe rubro-negra, ele que, como a gente destacou aqui também, né, a coragem também de ir para beira do campo, né? Não conseguiu conversar muito com os jogadores, não deu para você conhecer. Claro que já trabalhou com muitos dos jogadores, mas os jogadores evoluíram, né? O futebol acabou mudando também. A equipe do Flamengo foi comandada pelo técnico Mário Jorge, que também teve pouco tempo, né, para trabalhar ali, enfim, movimentações com os jogadores rubro-negros, e o Dorival que foi para a beira do campo sem dar ainda um treino com a equipe rubro-negra. Mengão que acabou sendo derrotado, mas que tem essa sequência que a gente sabe que é difícil. Cuiabá na quarta-feira, tem a equipe do Atlético Mineiro no final de semana, depois Atlético Mineiro de novo pela Copa do Brasil, também no Mineirão, jogo contra o América Mineiro no Maracanã e depois o Tolima, ou seja, é uma sequência aí complicada. Os jogos no Maracanã até aqui, jogos com, a gente pode até dizer com favoritismo, né? Do Flamengo joga contra o América Mineiro e também contra o Cuiabá, são duas equipes que não estão bem no Campeonato Brasileiro, mas tem o Atlético Mineiro no domingo, no outro domingo, contra o Atlético lá no Mineirão, jogo fora de casa pelo Brasileirão. E já na quarta-feira, na próxima semana, tem o Atlético Mineiro também pela Copa do Brasil, jogo fora de casa também. Ou seja, não é fácil não a vida, né, desse calendário maluco que a gente tem aqui no nosso futebol brasileiro, Bruno Pet. A necessidade de tentar melhorar o time, claro, também para poder recuperar na tabela do Brasileiro, começa a ficar
relativamente preocupante, mas também pensando no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né? Um jogo grande, um jogo importante e que o Flamengo precisa melhorar bastante, taticamente, tecnicamente, enfim. Até em termos de sorte, né? Para ver se consegue ali aquela bola, por exemplo, do Bruno Henrique na primeira trave, no primeiro tempo, poderia ter entrado, poderia mudar ali o jogo. É claro que o Flamengo não estava bem naquele momento, mas nesse momento em que nada vai bem, nem a sorte corre ao lado do Flamengo. Já vi muitas vezes times jogando mal e conseguindo um gol, sair na frente, conseguindo até vencer jogos por conta desse fator da sorte, que de fato nem isso para o Flamengo tá pro lado do Mengão nesse momento. Vamos ver então a rodada, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, para a gente conferir como que ficou essa situação aí na tabela do campeonato. O Corinthians venceu o Juventude 2-0, Cuiabá 1, Red Bull Bragantino também 1, Fluminense foi derrotado em casa, vitória do Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro em casa empatou com o Santos 1-1, Inter 3, Flamengo 1. Amanhã teremos São Paulo e América Mineiro, Goiás e Ceará. Coritiba joga contra o Palmeiras no Couto Pereira. O Fortaleza recebe o Atlético Paranaense e o Botafogo joga contra o Avaí no estádio Newton Santos. São os jogos dessa 11ª rodada. Amanhã jogos interessantes, né? Coritiba e Palmeiras. Coritiba tem feito aí um bom futebol também. E ali a tabela também do Campeonato Brasileiro, né? A classificação. Corinthians é o líder, 21 pontos, por isso que a gente falava da diferença, né? Tá um ponto da zona, mas se vence, chegaria a 15 pontos. Acabou não vencendo o Internacional, que aparece na 3ª colocação, com o Palmeiras sendo o 2º colocado, 19 pontos. O Atlético Mineiro, 4º, com 17 pontos. Atlético Paranaense, 5º colocado, 16 pontos. O Coritiba é o 6º com 15 pontos. São Paulo, na 7ª colocação, 15 pontos também. O Fluminense perdeu hoje, é o 8º, 14 pontos. América Mineiro, 9º, 14 pontos também. E o Santos na 10ª colocação. Vamos para a segunda parte da tabela. E é tudo muito equilibrado, né? Tirando o Fortaleza, tá todo mundo com uma diferença de 1 ou 2, 3 pontos para o adversário de cima ou de baixo. Bragantino, 11º, 14 pontos. Ceará, 12º, 13 pontos. Goiás é o 13º também com 13 pontos. E o Atlético Goianiense, que venceu hoje, estava na zona do rebaixamento há 2 rodadas. Conseguiu 2 vitórias, já saiu ali da zona. Está numa situação um pouquinho mais confortável. O Flamengo é o 15º, 12 pontos. Botafogo, 16º, 12 pontos. Amanhã, o Botafogo joga, né, pode ultrapassar aí a equipe do Flamengo se vencer. O único risco aí do Flamengo, né, seria se o Avaí também vencer, só que joga contra o Botafogo. Ou seja, o Flamengo não tem chance matemática de entrar na zona do rebaixamento, mas pode ser a primeira equipe fora da ficar dali da zona do rebaixamento. Cuiabá, 17º, 12 pontos. Avaí, 18º, 11 pontos. Juventude, 19º, 10 pontos. E o Fortaleza, o lanterna da competição, com 6 pontinhos ganhos. Vamos ver a próxima rodada, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será realizado no meio da próxima semana. Juventude e Santos, em Caxias do Sul, Bragantino e Coritiba, Goiás e Internacional, Atlético Paranaense e Corinthians, Flamengo e Cuiabá, Ceará e Atlético Mineiro, América Mineiro e Fluminense, Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Atlético Goianiense, Avaí e Fortaleza. São os jogos da próxima rodada. Bruno Pet, Flamengo que precisa vencer muito, né? Já que as duas equipes estão coladinhas na tabela. É a mesma pontuação, né? O Cuiabá tem 12 pontos, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Flamengo está 2 posições acima, mas tem os mesmos 12 pontos. O Botafogo vencendo nessa rodada, o Cuiabá vencendo o Flamengo, que é o que a gente menos espera na próxima rodada, o Flamengo pode acabar entrando na zona do rebaixamento. É tudo que a gente não precisa, tudo que a gente não quer. Então a vitória é importantíssima, independente de qualquer coisa, para o Flamengo se afastar dali e, de repente, conseguir mudar a chave, se recuperar na tabela, que de fato a situação começa a ficar preocupante para o lado do Mengão. É isso, amigo. O Mengão que vai precisar vencer o Cuiabá quarta-feira lá no Maracanã, porque o campeonato, a gente fala, tá muito embolado, mas Palmeiras pode vencer, pode aumentar ainda mais a vantagem. Hoje o Atlético acabou ficando no empate dentro de casa, mas os paulistas ali estão bem até aqui na competição, caso do Corinthians e o Palmeiras, que joga amanhã. Mexeu, a situação não é agradável, mas também não é desesperadora, e eu já convoco a nação, convoco todos os rubro-negros para lotar o Maracanã e empurrar o time para sair dessa situação. Só o torcedor tem essa força, pode abraçar o time,
É um novo trabalho que começa agora nessa quarta-feira e a torcida do Flamengo a gente sabe que faz a diferença. Em casa, então, no Maraca, aquele Maracanã lotado, a gente lá empurrando, a gente conseguia uma vitória com V maiúsculo e seguir nessa sequência aí, que ainda tem muito campeonato brasileiro pela frente, mas a gente precisa desesperadamente dessa vitória agora para engrenar, para dar moral, para o Dorival começar a fazer o trabalho, ter uma tranquilidade, né? E a gente não pode nem cobrar essa derrota dele, porque realmente ele só chegou, bateu um papo com os jogadores e foi corajoso de ir ali para a beira do gramado. Então, a partir de amanhã já tem treino no Ninho, os garotos já vão se reintegrar, tem atleta voltando, tem o Arrascaeta que não estava servindo a seleção uruguaia, então vai voltar também. Então, a gente começa a escrever um novo campeonato a partir de quarta-feira, com a torcida da Nação Rubro-Negra lotando o Maracanã e apoiando esse time, né, show? O time sente muito a ausência do Arrascaeta, né, o Bruno Pet, que é esse cara mais genial, né, ali do meio campo, cara que faz magia no meio campo, rubro-negro, Everton Ribeiro. Tentou nos outros jogos, foi até bem contra o Fortaleza, mas acabou sendo jogador ali no meio campo mais criativo. Hoje o Bruno Henrique foi muito bem, pelo menos na minha avaliação. Né? No primeiro tempo, no segundo tempo tentou bastante, mas o time em alguns momentos tomando decisões erradas, né? Se precipitando no passe, errando alguns passes decisivos, né? Aquele famoso último passe ou penúltimo passe que não estava encaixando. Quando a fase não é boa, nem tecnicamente, coisas que os jogadores não estão acostumados a errar, acabam errando. A gente viu, além desses passes lá na frente sendo errados, a gente viu passes lá atrás também. Inclusive, um dos gols do Inter sai dessa maneira. O Flamengo tentando sair jogando, e um passe que, de repente, o Everton Ribeiro não está acostumado a errar, um passe que o Ilharão não está acostumado a errar, o Thiago Maia acaba errando e acaba gerando um gol para o adversário. Então, de fato, a fase acaba atrapalhando muito, Emerson, e esse peso psicológico acaba dificultando ainda mais. Quando você está mal mentalmente, você tem uma tendência maior ao erro do que quando você está bem mentalmente. O momento do Flamengo acaba atrapalhando demais ali o psicológico dos jogadores, que acabam tendendo a ter mais erros individuais. Então, o trabalho do Dorival, Emerson, ele não acha que tem que ser... ele vai ter que focar bastante, claro, na parte tática, bastante ali na parte técnica, de finalização, de passe, mas vai ter que ser um trabalho de recuperação também psicológica dos jogadores, do time, do elenco. O time vai precisar se recuperar aí em várias frentes para poder melhorar e tentar crescer nas partidas, tentar fazer melhores jogos, e aí, com certeza, os resultados podem vir como consequência. Daqui a pouco, então, a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior lá em Porto Alegre. O nosso Láslo Dalfo, toda a equipe da Flá TV já posicionados. Daqui a pouco a gente vai ouvir as primeiras palavras aí, depois de um jogo do técnico Dorival Júnior, né, que tentou ali adaptar na equipe no decorrer da partida, mas é tudo muito ruim quando você começa tomando gol aos 45 segundos, né, porque fica até difícil fazer uma avaliação do jogo no geral, né, porque ali 45 segundos no primeiro ataque, realmente fica muito complicado, né, para a equipe que acaba saindo atrás do placar. Principalmente quando você joga contra um time como o Inter, do Mano Menezes, que acaba sendo um time que já gosta de jogar num bloco mais baixo. Ganhando com 1-0 com 45 segundos, aí a estratégia fica ainda mais convidativa, você baixar o bloco e jogar no contra-ataque, né? Então, foi exatamente isso que o Mano fez, acabou funcionando bastante bem no primeiro tempo. O Inter conseguiu abrir ainda mais a vantagem, fez o segundo gol, colocou 2-0, e aí dificultou demais o Flamengo, que, repito, teve um bom ali início do segundo tempo, 20, 25 minutos muito bons, conseguiu diminuir, parecia que ia empatar, mas depois o Inter conseguiu igualar, reequilibrar o jogo, voltar para a partida e ainda conseguiu fazer o terceiro gol para aumentar ainda mais a vantagem e garantir a vitória. Mas foi o que eu falei, Emerson, assim, foi um primeiro tempo muito complicado, uma segunda metade do segundo tempo também complicada. O foco do Dorival é tentar fazer com que o Flamengo jogue 90 minutos, o que jogou nos 25 minutos primeiros da etapa complementar. Quero saber do Smigo, porque é um mês em que o Flamengo tem Copa do Brasil, tem Libertadores, e é um jogo de oitava de final, né? Na verdade, são 2 jogos de oitava de final, e já nesse mês é aquilo, né? A gente, claro, tem que ter a paciência do trabalho novo do Dorival, mas também requer resultados, né, Smigo? Porque realmente uma partida ruim, uma oitava de final de Copa do Brasil e Libertadores, pode custar a eliminação. Então, é um mês também de preparo e jogo. É aquilo, não tem muito tempo, né? Volta para o Rio de Janeiro, quarta-feira tem jogo, domingo tem jogo de novo, na outra quarta, jogo de novo, domingo, jogo de novo. Ou seja, não tem muito tempo e as competições elas vão avançando, né? O calendário vai ficando cada vez mais jogado. A gente lembra que é ano também de Copa do Mundo, ou seja, até novembro tem que acabar todas as competições, hein, Smigo? Bem lembrado, né? Você lembrando que ainda temos Copa do Mundo, ou seja, é exprimido o calendário. Mas eu sou um cara otimista, gosto de ver sempre pelo lado positivo.
se tem alguma coisa que a gente pode tirar dessa derrota, é que foi no Campeonato Brasileiro, que a gente ainda tem tempo de recuperar. Se fosse num mata-mata, 3-1, já é um resultado complicadíssimo, que dificultaria muito a nossa vida para continuar avançando, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Então, é muito complicado, a situação não é fácil, mas eu vejo total chance do Flamengo ainda salvar esse segundo semestre aí e conquistar um grande título. As competições de Copa, né, de mata-mata, requer um pouquinho também daquela pitada de sorte, aquela bola que bate na trave que tem que entrar, o tempo que o Dorival vai precisar para organizar, para pensar o time dele. E no Campeonato Brasileiro, realmente, a partir de quarta-feira já virar a chave e começar a enfileirar pontos aí, ganhar vitórias, 3 pontos, porque ainda dá tempo, a corrida é longa no Campeonato Brasileiro. Já na Copa do Brasil, na Libertadores, não pode vacilar. Um resultado ruim desse já acaba com um trabalho aí de quase o ano inteiro. Mas eu acredito, quarta-feira a virada começa no Maracanã, e o Maracanã é a nossa casa, Mechão. No Maracanã tem a força da torcida do Mengão. Eu conto com cada rubro-negro ali, que vem lotando o estádio já, e vai continuar agora aí com o novo treinador, dando força, empurrando esse time para frente, Mechão. É isso aí, inclusive os ingressos já estão à venda, né? Para a galera rubro-negra marcar presença para a nação, fazer aquela festa bonita que só a torcida do Flamengo sabe fazer. E claro que o time vai contar com a presença também da torcida, com a torcida rubro-negra, né? Lembrando que é jogo a jogo, vamos em frente. Técnico Dorival Júnior já está posicionado na sala de coletiva do estádio Beira-Rio. Nosso Lázaro Dalfovo conduz a entrevista coletiva. É com você, Boa noite, Lázaro. Dorival. Boa noite. Lázaro Dalfovo, da Flá TV. Queria que você começasse avaliando o desempenho do time de hoje e também a sensação de poder voltar ao clube, por favor. A sensação de poder retornar, naturalmente, que é especial, é um momento único na carreira de qualquer profissional. Até porque, voltando aí pela terceira vez ao clube, foram 2 passagens com as mudanças, né, de diretorias, e eu fico muito feliz de poder estar retornando e, com certeza, preparado para desenvolver um grande trabalho. Com relação à partida, o primeiro momento da partida acabou direcionando todo o jogo. Nós tivemos a posse de bola, mas com pouca infiltração, e isso comprometeu consideravelmente o nosso rendimento em campo. Na única jogada em que buscamos uma infiltração foi justamente numa bola alongada ao Bruno, e nós chegamos à frente do goleiro adversário. Eu acho que o Inter fez um jogo mais seguro e acabou merecendo. Nós precisamos mudar um pouco esse comportamento e vamos trabalhar para que isso aconteça. Dorival, boa noite. Caio Mota, Globo Esporte. Bem-vindo de volta ao clube. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão anímica desse time, que não é de hoje. Parece que o time tem uma dificuldade de se mobilizar e aí acaba, por tabela, de se concentrar. E acaba que o adversário sempre, quando sobe um pouco a voltagem, acaba tendo mais volume de jogo, consegue se impor, até mesmo talvez por essa mobilização nas ações ofensivas. No gol do Wanderson, o primeiro, tem 6 jogadores olhando para o Alan Patrick e deixa espaço tanto para o Bustos quanto para o Wanderson. Essa questão mesmo de dar vida a esse time do Flamengo, para que se mobilize mais, se concentre mais, e aí por tabela entra essa questão tática, técnica e tudo mais, que eu acho que é um combo, né? Um apontamento interessante, uma colocação correta. Realmente nós temos que mudar um pouco essa concepção. Nós precisaremos, né, alternarmos um pouquinho e alterarmos um pouco o nosso comportamento em campo, mudando um pouco o próprio perfil, até porque, para que encontremos novamente um caminho, nós precisaremos fazer algo diferente daquilo que vem sendo feito, eu falo em campo, para que, mudando esse comportamento, nós encontremos uma nova condição que nos proporcione aí um reequilíbrio na competição. Dorival, boa noite. É normal que quando a gente chegue numa casa que está precisando de mudanças, a gente encontre quem está nela, apresente as questões a serem alteradas, né?
resumindo, o que o departamento de futebol te passou de diagnóstico a respeito do que eles veem de errado no atual Flamengo e como você pode participar dessa mudança? Olha, eu acho que em um momento como esse, em que algumas derrotas acontecem, você ficar apontando seria muito fácil, muito simples para todo e qualquer profissional. Eu acho que o importante agora é nós começarmos a apontar o dedo para nós, cada um percebendo aquilo que tem feito, o que precisaremos melhorar, uma cobrança maior em todos os aspectos, em todos os sentidos, uma dedicação também tamanha a própria condição de cobrança e fazendo com que nós mudemos um pouco essa chave. Uma equipe como o Flamengo não pode ter esse tipo de comportamento e nós vamos trabalharmos para que tudo isso seja melhorado, seja modificado, para que possa nos dar aí uma possibilidade maior daquilo que nós estamos vendo nesse instante. Nós temos que ter o equilíbrio e a tranquilidade. É um momento complicado, é um momento difícil, eu reconheço, mas só com muita luta, muito trabalho, nós encontraremos um novo caminho e soluções para tudo o que nós estamos vendo. Última. Ô Dorival, eu queria que você falasse, boa noite, eu queria que você falasse a respeito das suas escolhas para o jogo de hoje, por exemplo, o retorno do Diego Alves ao gol. A gente conversava até antes do jogo, né, um time muito parecido com o Flamengo, por exemplo, da final da Libertadores da América, ou seja, um Flamengo com jogadores que conhecem o clubes mais experientes. Essa vai ser uma tendência para esse momento que você acabou de dizer que é difícil, buscar nesses jogadores mais experientes a volta por cima e o Flamengo sair dessa situação? Olha, eu acho que não é nem a questão da experiência em si, mas é a questão da mudança de comportamento que nós apresentamos e que vem sendo mostrado. Só uma união de esforços é que fará com que nós voltemos a ter atuações seguras, gerando resultados. Do contrário, não. Então, não adianta nós agora nos voltarmos para esse aspecto. Eu acho que nós precisaremos de mais força e em cima disso, uma concentração ainda maior para que voltemos a ter resultados. A capacidade e as qualidades de um elenco como esse, ninguém discute. Agora, algo está faltando. E nós temos... naturalmente que ter a percepção e a condição de avaliando, detectando, você poder atacar o problema e fazer com que encontremos um novo caminho. Eu acho que esse é o principal desafio de todos nós. Obrigado, Dorival. Ok? Maravilha. Aí, então, o detalhe da entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Hoje, então, teve aí a primeira oportunidade, né, na frente da equipe rubro-negra. Entrevista aí do Dorival, hein, Bruno Petti? Falou de alguns assuntos, já foi perguntada aí essa última questão sobre os jogadores mais experientes, retorno também do Diego Alves, foi perguntado o que ele achava, né, o que ele foi, o que a equipe rubro-negra passou para ele, o que poderia melhorar, mas é isso, né, chega agora, muito recente, a gente falou, independente do resultado, tanto de vitória, ou empate, ou a derrota, porque é difícil a gente colocar uma porcentagem do dedo do Dorival, né? O que me chamou mais atenção, Emerson, é a percepção dele em relação ao momento anímico, foi a palavra que usaram na coletiva, que é esse momento psicológico, esse problema mental do Flamengo que está, de fato, está mais baixo, está com um brilho menor do que a gente está acostumado a ver. Ele já identificou, vamos ver se ele consegue recuperar isso, motivar mais os jogadores do Flamengo voltar a jogar, como jogou, por exemplo, aqueles 25 minutos da segunda etapa. Os primeiros 25 minutos do segundo tempo foi onde o Flamengo conseguiu dar aquele brilho maior no jogo, foi o melhor momento do Flamengo na partida contra o Internacional. Vai precisar melhorar bastante nesse aspecto, o Dorival já identificou, então fico feliz que ele já identificou isso. Esse para mim foi o principal destaque dessa primeira coletiva do Dorival como treinador do Flamengo. Esse foi o detalhe do Bruno Petti, é isso, né, amigo? Vamos em frente, quarta-feira, Maracanã, e aí o resultado tem que ser outro, vitória rubro-negra. É isso, Show, Pet, a única coisa boa é que quarta-feira já tem jogo, então a gente pode começar uma nova história já na quarta-feira. Gostei muito da coletiva do Dorival, sereno, sabe qual é o desafio que ele tem pela frente, já a cabeça dele já deve estar mil pensando já como é que ele vai armar esse time, para quarta-feira a gente iniciar um novo ciclo aí já de vitórias, com a torcida presente no Maracanã, apoiando o time desde o começo. É isso, gente. Uma ótima transmissão pra gente. Feliz dia para todos os casais aí que comemorem muito o Dia dos Namorados. E quarta-feira a gente se encontra de novo aqui no pré-jogo da Flá TV.
Valeu, Ismigo, obrigado também pela sua participação aqui com a gente no estúdio da Fla TV. Agradecer também ao nosso Lázaro Dalfovo, que esteve junto com a gente também nas reportagens. Então, valeu, Ismigo, valeu, Lázaro e Bruno Pet. Aquele abraço, tamo junto. E quarta-feira estamos juntos lá no Maraca. Quarta-feira estaremos juntos a partir das 6h30 da tarde. O jogo às 8h30. Começamos o nosso pré-jogo 2 horinhas antes. Às 6h30 da noite estaremos juntos para mais um jogo. Jogo que, se Deus quiser, vai ser uma vitória também. É isso aí. Lembrando que segunda-feira tem análise Fla TV. E você, claro, segue acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho e pela companhia. Fla TV é mais Flamengo para você. Só Flamengo. Só Flamengo. Só Flamengo.